Oi, gente, tudo bem? Estamos aí começando uma live por aqui pelo Instagram, porque o YouTube deu problema. Gente, é enlouquecedor. A gente vai tentar conversar com o nosso autor, o Sandro Gonçalves, sobre a participação dele na antologia Mentes em Harmonia. Ele já deve estar entrando aí. Ai, que saudade de fazer live aqui. Ai, meu coração até bate forte, gente. Mas é assim mesmo. Vamos esperar o nosso autor entrar. A gente vai fazer lá no YouTube, né? Aí ele entrou. Vamos ver se não vai dar bug, né, gente? Não tá dando bug no Instagram? Tô chocada. Meu Deus, não deu bug no Instagram! Que coisa maravilhosa! Aqui deu certo, né? Ai, que bom poder falar com você, Sandro. Como eu falei anteriormente, muitíssimo obrigada por tudo, tá? Imagina. E reitero uma vez mais, te parabenizando aqui ao vivo agora, né? Lá no YouTube não deu certo. Mas uma vez mais te parabenizar por esse gigante projeto, né? Porque parece um livro pequenininho, enfim, alguns podem olhar as aparências, né? Mas é gigante o conteúdo, todos os autores envolvidos, né? Todas as personalidades aí de peso, né? Em saúde emocional envolvidas, e você conseguiu juntar tudo isso, e a diagramação, cada detalhe. Então, parabéns uma vez mais, viu, Monique? Ai, que maravilha, gente! Estamos aqui hoje para bater um papo. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Para bater um papo sobre Mentes em Harmonia, a primeira antologia publicada pelo Do Livro Não Me Livro, que reúne aí em torno de 24 autores, terapeutas, psicólogos, olha, uma galera de peso, cada um abordando um tema sobre saúde mental. A gente tem desde depressão, ansiedade, fobias, relatos viscerais, clínicos, reunidos nessa obra. E o Sandro, que já esteve aqui no projeto de entrevistas, falando sobre seus livros, falando sobre seu trabalho literário, e está inserido em Mentes em Harmonia. Então, todo mundo que vem acompanhando o trabalho, é só agradecer, não só as pessoas que se dedicaram, os autores, principalmente pela paciência de todo o processo, mas os leitores, os seguidores que acompanham e continuam acompanhando. Ô, Sandro, é tua primeira antologia ou você já tem outras na bagagem? Então, Monique, na verdade, Sandro, uma antologia mesmo. Oi, está me ouvindo? Para mim está tudo perfeitamente. Agora eu tô. Tá perfeito? Tá bem. A primeira antologia foi a primeira numa sequência, não é? Aí eu estou em outra antologia da Academia Brasileira de Letras também, né? Mas vai ser o mês que vem ainda, vai ser o lançamento, né? A sexta seleção, Razões e Sentimentos. Então, mas como primeiro lugar, essa é a primeira. Ah, muito bem. Você já tem livro solo, né? Quantos livros você tem solo? Então, Monique, eu escrevi, como nós conversamos, a última vez que eu fui entrevistado por você foi em outubro, final de outubro, né? E eu havia lançado o primeiro livro, Infanto Juvenil, dos 6 aos 13, lembra? Uma capa lindérrima. E ele está sendo muito indicado nas escolas, está sendo usado, inclusive, por professores, não é? A arte de fazer amigos. Então, isso é bastante gratificante, não é? As crianças dos 6 aos 13 que recebem um livro autografado, temos feedbacks incríveis dos pais dizendo que o filho, a filha quer ser um autor também, porque o autor é amigo do pai, da mãe. Isso é bem prazeroso demais, né? Estar inserido nos autógrafos, nos eventos, em sessões de autógrafos. E naquele momento, a última vez que nós conversamos, era em outubro, 4 ou 5 dias depois, foi uma semana antes do lançamento deste, na Biblioteca Pública do Estado aqui, e um amigo meu também, psicoterapeuta, ele lançou este. Então, Você Sabia?
Vencendo a Ansiedade. Esse livro está sendo indicado já na Europa, inclusive, e os feedbacks de pessoas, algumas pessoas dando de presente para adolescentes, inclusive, e me chamam aqui no Instagram, em inbox, e alguns testemunhos assim, de alguns que queriam tirar a própria vida. E é sobre saúde mental esse livro, né? E da mesma forma que eu acredito que vai ter esse mesmo impacto esta antologia nossa agora, né? Que está na pré-venda ainda, né? Vai ter o mesmo impacto. Muitos feedbacks assim incríveis. Não há valor que pague, não existe nada que pague, não é? Esse feedback. É verdade. Esse impacto que a letra, não é? Que a literatura causa na vida das pessoas, né? Exatamente. Quer dizer... Sim. No outro mês, então, Monique, nós conversamos naquele podcast, muito também acessado. Em novembro, eu lancei esse, Muito Além do que Seus Olhos Veem. Esse é um livro solo realmente também, né? Pela editora Apres. E ele está em 180 países à venda, em 60 países. Maravilha. O livro físico está também. O capítulo 11, em janeiro, saiu na revista científica Núcleo do Conhecimento, o qual eu dedico a famílias atípicas, uma visão mais metafórica, né? Mas foi um artigo de pesquisas junto com minha esposa, e saiu na revista científica Núcleo do Conhecimento, mais de 20 milhões de assinantes, e isso tem causado um impacto muito gratificante, inclusive, né? Imagino. Quer dizer, o nosso autor já estava ali inserido dentro dessa atmosfera da saúde mental, produzindo, atingindo um público. Ele já tem ali essa trajetória, essa bagagem voltada. Então, a antologia Mentes em Harmonia acaba meio que agregando e entrando aí também nessa colaboração de propagar a importância da saúde mental. O Sandro, né, ele além de ter participado com um texto, ele também inseriu uma que eu amei de paixão, uma espécie de o pré-ocupar-se. Ô, Sandro, a gente pode começar pelo pré-ocupar-se? O que seria o pré-ocupar-se para você? Então, eu escrevi ali, o pré-ocupar-se foi praticamente um trocadilho, né? E o que aconteceu, Monique? Na verdade, havia um exame para ver, teria que fazer no outro dia pela manhã e precisava ficar aquela noite acordado. E aí eu fiquei acordado e meio que fiquei ocupando a minha mente nessa preocupação, né? A vivência do futuro, né? Sobre o exame que eu faria no outro dia pela manhã. E aquela noite acordado, eu comecei a escrever em forma de trocadilho, né? Pré-ocupação, né? Pré, tracinho, ocupa, tracinho, ação. Então, a pré-ocupação, em forma de trocadilho, me veio a ideia, eu escrevi 7 capítulos, na verdade. Não tem a ver nada com esse poema lindo que você gostou, não é? E acredito que os leitores vão amar também, não é? A gente pode até ler uma palhinha. Sim, a gente vai ler. Porque, na verdade, a preocupação, então, dentro de um trocadilho, você preocupar a mente, não é? A ansiedade, ou ser ansioso, é você viver o futuro, ou quiser, você está numa outra temporada, né? Você quer acelerar aquela temporada, né? Assim como a depressão é a vivência do passado, e o estresse é você não viver o presente também, estar ansioso também é a vivência do futuro. Então, tanto como a depressão, a ansiedade ou o estresse, você não está vivendo o presente, que é esse presente de Deus para nós, né? Porque a nossa mente está em um turbilhão. E então eu estava aquela noite um pouco assim, ansioso, e eu pensei, que coisa incrível. Você acaba bloqueando. Então, preocupar a mente, né? Você bloqueia, você trava a ação. E visualizando, então, pré-tracinho, ocupa a mente, tracinho, a ação. Se você se preocupar com o futuro, ou qualquer coisa que possa eventualmente acontecer, você vai acabar travando, vai criar bloqueios, ou vai trazer bloqueios antigos desde a infância, enfim. Então, ficou muito bom aquele trocadilho. Eu mesmo amei o que eu escrevi. Eu adorei, gente, porque é exatamente isso. É esse
preocupar-se de algo que ainda não aconteceu, mas que a gente deixa se consumir, deixa nos desgastar. Você não sabe nem qual vai ser o resultado, mas você já está sofrendo por antecipação. Ou seja, você já está com essa... Exato, essa preocupação, que tem esse trocadilho, né? Preocupar-se. Eu acho genial. Ô, Sandro, leia pra gente, por favor, o preocupar-se. Nós vamos ler já. Eu até tenho no meu e-book aqui, já baixei até o e-book, não é? Mas deixa um pouquinho antes, sei que a gente não tem muito tempo, vamos ter outra entrevista, se possível, já vou agendar outras entrevistas, não é? Mas deixa eu comentar que eu recebi ontem, meu aniversário, seu também, parabéns. Ai, parabéns! Estamos juntos. 2 geminianos! E entre os presentes, eu ganhei um presente. Veio para nós aqui, e eu abri o envelope, veio para mim ontem. Chegou ontem. Gente! Chegou ontem! Esse nosso cenário que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que todos sabem, não é? É inevitável o Brasil inteiro estar favorecendo, ajudando de todas as formas essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, os meios de transporte ficaram bastante ociosos, né? Aí você mandou bem cedo, né? Mas chegou ontem, coincidentemente. A senhora chegou agora. Eu não me comuniquei. E o que eu ganhei de presente? Deixa eu mostrar e vão ver os nossos... os que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Eu quero te perguntar, olha que coisa linda que eu ganhei. Tem os 500 anos. Você sabe o que é? Quando eu ganhei, eu ganhei da minha sogra. E eu disse, o que é isso? É pesado, inox. Eu disse, polido, ó. Nossa! Eu disse, o que é isso? Eu achei que era uma espada. Aí me zoaram, um escritor e não sabe o que é isso. Eu te disse, gente, olha que material! Uma lupa, não é? Uma lupa. Não sei se dá para ver a lupa, né? Linda essa lupa, hein? Tem 500 anos. E isso aqui, este é um abridor de cartas, não é? É um abridor de cartas. Eu queria abrir o livro aqui, ao vivo. Não sei se dá para ver. A carta, ela era... Lembra que as cartas eram seladas com cera e depois com cera. O lacre lacrava e criava um selo para não ser violado. Então havia esse até hoje fazem isso, né? Esse instrumento, ele abria a carta suavemente sem cortar. Não tem fio, né? Não tem lâmina, mas parece uma espada, lindo. E eu vou aproveitar aqui ao vivo, Monique. Vou aproveitar ao vivo. Então aqui eu não abri ainda o meu. Eu recebi o meu. Mas eu não abri. Vamos usar isso aqui então. Gente, que coisa maravilhosa! Ganhou de presente, só chegou ontem. Chegou o kit do nosso autor. Não dá certo, não tem fio. É para abrir carta. É bom que não danifica o livro, que nem um estilete ou uma tesoura. Então abre ali da... Que maravilha, gente! Dá para ver até um brilho, né? Um brilho lindo. Linda, né? Isso mesmo, verdade. Você já mostrou aí, né? Enfim. Olha aí, já me enxerguei aqui, ó. O nosso autor, ele tem além do preocupar-se, ele tem um texto também inserido que a gente vai ler, porque a gente vai explorar um pouquinho essa escrita do nosso autor, porque ele fala sobre temas que são muito importantes ao longo da narrativa dele. Ele usa metáforas, ele usa ali, ele fala um pouco sobre ansiedade, ele vai mesclando um monte de coisas que são importantes quando a gente fala de saúde mental. Tanto é, o título do livro dele é A Arte da Resiliência, transformando a diversidade em oportunidade. Ou seja, gente, já é um boom, né? Com esse título já é um boom. Ô Sandro, você produziu esse material para essa antologia ou você já tinha ele engavetado, pronto? Não, como eu disse, então, Monique,
E aquela noite que eu fiquei acordado, eu comecei a escrever. Escrevi em forma de 7 capítulos rápidos, né? E logo depois, coincidentemente, uns 3, eu pensei em escrever um livro sobre a pré-ocupação. E aí, naquela noite que eu fiquei acordado, fiquei a noite inteira escrevendo, no outro dia também. E uns 2 dias depois, coincidentemente, mas como eu sempre digo, não existe coincidências, eu vi o seu edital, 2 dias depois. E aí eu disse, mas olha só que incrível, né? Vamos inserir algo. Mas quando eu iria lhe mandar o material, me veio, vou escrever um poema raro, não é? Algo não que eu já tenha escrito. E aí, como eu já havia escrito bastante conteúdo desse sentido sobre a arte da resiliência mesmo, né? E eu gosto muito, eu trabalhei durante 20 anos em núcleos de ação social, ajudando pessoas com depressão, ansiedade, fobias, luto. São coisas necessárias, tipo, o luto é necessário passar, não é? Então, o luto, entendemos que essas lágrimas é um momento para valorizar. Existe um tempo de luto e as pessoas precisam compreender isso, né? Muitos familiares não compreendem que existe um tempo, que a pessoa precisa, cada um tem o seu tempo. Então, é necessário passar por isso. As lágrimas podem ser uma cachoeira, podem ser poucas, alguns não conseguem chorar, enfim. E eu gosto de usar a metáfora, como você falaste, realmente, né? Principalmente nos meus escritos, nas palestras também sobre saúde emocional, eu uso muita ilustração, né? Porque a ilustração, a metáfora, símiles, analogias, atinge o coração, a mente, e cada pessoa consegue interpretar da sua forma, não é? Aquela analogia, aquele símile, aquela parábola, enfim. Então, a metáfora é dar voz às palavras para que não caiam em ouvidos surdos, não é? Exatamente. E o nosso... Fala, concluindo, Sandra. eu falei e talvez falei um pouquinho mais e não respondi a tua pergunta. Não. Se é exclusivo, sim. Tanto o texto da arte da resiliência, não é, que eu trato de uma forma, em cada pauta, eu falo sobre todos os assuntos do livro, não é, que foi sugerido, né, no edital, inclusive, por você, que é a depressão, a ansiedade, como vencer de uma forma rápida, não é, e metafórica, o luto, a ansiedade, a depressão, enfim, todos eles eu trago em uma pauta e esclarecendo subsequentemente cada um deles, não é? Então, tanto esse texto, não é? Tanto este texto como esse poema que você amou, também, a poesia também são exclusivas. Não existe em lugar nenhum e também não vou republicar, não é? Quem quiser ou desejar ter, vai ter que adquirir. Vai ter que ler, exatamente, na antologia. Então, esses que textos são maravilha! Agora, ô Sandro, leia pra gente um pouquinho o seu texto. Lê aí então essa primeira parte. Quer começar pelo poema? Vamos começar então pelo poema, que eu falei que a gente ia começar, porque eu adorei esse poema maravilhoso. Pode começar pelo poema, então, por favor. No poema, né? Então vamos iniciar pelo poema aqui, pré-ocupar-se, né? Eu estou aqui com o e-book, tá? E vou ler que fica mais claridade para mim agora no momento, eu vou procurar ali o livro. No redemoinho dos pensamentos a girar, antes mesmo do sol pleno se levantar, pré-ocupar-se, amaranhando de tecer. As preocupações antes mesmo de acontecer. Na mente um labirinto onde se perde a razão. Antecipando temores numa dança sem chão. Como sombras que se estendem no crepúsculo da mente, preocupar-se sem destino, sem rumo, sem semente. Mas, ó coração, há uma harmonia, há uma melodia a soar, um chamado suave para o que acabou. Desamarre as amarras do medo e da ansiedade, deixe a paz fluir em sua mais pura verdade, pois o futuro é incerto, um mistério a desvelar, e a preocupação apenas nos faz naufragar. No oceano do presente, ancorados, encontramos a calma, a serenidade, onde o amor nos guiamos. Gente, esse poema, por que ele me chama
tanta atenção. Logo no início, quando ele me mandou, na hora que ele me mandou, eu falei, eu adorei esse poema, desde a primeira vez. Por quê? O nome do livro se chama Mentes em Harmonia. Se a gente separar, fica mente sem harmonia. E esse poema, o autor, ele vai destacar como que a mente vai se enredando ali nesses temores, nessas incertezas, antes dos eventos acontecerem, como a gente mencionou. Ele tem uma pitada aqui de ansiedade que transforma esse poema literalmente num labirinto mental. E aí a gente vê que a razão em determinado momento vai se perder numa dança ali justamente desses temores. Então a gente tem dentro desse poema várias coisas, inclusive essa libertação das preocupações e a busca por uma paz, por uma serenidade. Então o autor ele mescla tudo de maneira não lúdica, mas ele não coloca peso ali. Ele só mostra que o preocupar-se pode te desestabilizar, mas que também pode trazer você de volta ao teu centro. Por isso que eu gostei tanto disso. Você está de parabéns, Sandro. Adorei. Que bom. Muito obrigado. Essas metáforas que ele usa também, né? Ele vai falando sobre essa melodia, essas sombras, essas amarras do medo, da ansiedade. Isso tudo está voltado para a condição mental, a condição emocional de uma pessoa. Seja para uma prova, para um exemplo, para um exame, para o que for. A gente passa por esses momentos de ansiedade, por essas preocupações. Cuidado para que isso não consuma vocês, né? Agora, ô Sandro, você tem mais poema como esse ou não? Olha, tenho alguns poemas diferentes também. E permita eu compartilhar contigo um momento incrível que eu estou vivenciando nesse momento, né? É um momento bastante incrível para mim, principalmente, né? E você vai ter mais um amigo imortal agora, né? Eu recebi o convite da Academia de Letras do Brasil aqui do Rio Grande do Sul. O senhor Milton Pantaleão, o presidente da academia, me convidou e estamos nas tratativas finais para me tornar membro da Academia de Letras, né? Também recebi o convite do Partenon Literário. O Partenon Literário, Monique, ele foi inaugurado no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, em 18 de junho, observe, nossa data de aniversário, não é? 18 de junho de 1868. Então, eu recebi agora, nesse final de semana, amanhã estarei presente em uma reunião já do Partenon Literário, e para mim a inclusão no Partenon Literário também, isso é uma honra muito grande, eu me sinto muito honrado, e falo aqui publicamente, eu me sinto muito honrado por esses dois convites incríveis, não é? Dentro do mundo literário, isso vai abrir muitas portas, e eu acredito que eu vou poder também, de alguma forma, contribuir um pouquinho mais, né? Eu entrei numa outra antologia, então, da Academia Brasileira de Letras, e olha que lindo, permita eu compartilhar, é uma homenagem à Adélia, ela fez 90 anos, a senhora Adélia, e eles escolheram, e foi escolhido a minha crônica e o meu poema para colocar a foto dela. Eu fiquei na página 292, olha que lindo, tem o nome do lado. Que legal! Você pode ler, não, né? Não posso, porque essa antologia vai ser lançada no segundo mês, ainda mais 2 meses pela frente, não é? Depois de uma tratativa. Existe 5 e esta é a 6ª seleção Mentes, Razão e Harmonia, não é? Da academia. E os Pellegrini, observe os Pellegrines, dezenas e dezenas de medalhas e troféus que eles tiraram no dia de aniversário dela, de 90 anos, né? E eu fiz um poema para ela, né, em homenagem, e a última folha ficou, então, a minha biografia, inclusive aqui, não sei se dá para ver, está em espelho, não é?
Durma com Sim. sonhos e acorde com planos. Essa frase que eu costumo muito falar, né? Durma com sonhos e acorde com planos. E se tornou marca registrada também agora nesses dias. Acredito que eu comentei com você, inclusive, né? Naquele dia que eu fiquei sabendo que foi marca registrada. E isso é muito gratificante. Então, permita eu compartilhar. Nosso horário já está acabando, mas compartilhar essas coisas boas, né? Eu me lembro daquela metáfora antiga, dentro do contexto, e acredito que algum dos autores mencionou nessa nossa antologia, Mentes em Harmonia, de que a tristeza compartilhada, ela é só metade da tristeza. Ninguém quer ouvir as suas tristezas, lamentavelmente não quer. Por isso, a necessidade de nós tratarmos a nossa saúde emocional, nós Sim. mesmos lidarmos, não é? Constantemente, em todo o tempo. Porque a tristeza compartilhada é só metade. Lamentavelmente, as pessoas não se importam. E é dentro do contexto disso. Mas a alegria compartilhada, ela é dobrada. Então, é importante nós compartilharmos as alegrias, nós vivenciarmos e espalharmos alegria em todo o tempo, né? Quando nós somos multiplicadores de talentos, assim, foi que eu escrevi nesse meu livro, Vencendo a Ansiedade, Monique. Esse livro eu trouxe da Nadine. Nadine é mensageira de esperança. Então, quando nós compartilhamos esperança, quando compartilhamos coisas boas, como é o que aconteceu com todos estes nossos colegas que participaram dessa antologia, não é? Nós estamos sendo mensageiros de esperança. Com certeza. Eu acho que é uma carga emocional tão grande, positiva, porque a gente tem tantos pontos de vista, tanta coragem. Quantas Exato. pessoas participaram da antologia que precisavam de coragem para colocar para fora aquela experiência, compartilhando com várias pessoas. E eu acho que o objetivo é esse, é falar assim, nossa, eu não estou sozinho passando por isso aqui, tem mais gente falando sobre isso, vivenciando isso, eu não Essa sou atitude a é única incrível. pessoa. Exato. É É. louvável essa atitude dos que fizeram isso. É louvável. Exatamente. E você vê que é tão verdadeiro, porque eles passaram por um caos emocional. E como que você supera um caos emocional? Como você lida com isso? Pessoas que tiveram coragem de expor e colocar em mentes em harmonia relatos viscerais que vão mostrar para as pessoas, vocês não estão sozinhos. A depressão ela é uma doença, ela mata, mas você pode procurar ajuda. Olha quantos profissionais a gente tem aqui dentro, Magnífico. capacitados, pessoas prontas para ajudarem as outras, com toques, com fobias, com depressão, com ansiedade. Gente, a depressão mata. Ela é uma doença como qualquer outra. Se a sua mente não estiver em harmonia, você adoece. Então é um projeto muito grande. O Sandro, como já vem com essa bagagem, ele já tem outros livros que abordam também sobre o assunto. Ele é tão experiente quanto qualquer outra pessoa para falar sobre isso, porque além disso tudo, ele também é o paciente, ele também é o ser humano e ele também sente. Olha que coisa maravilhosa poder compartilhar. É verdade. É incrível, né? É incrível. Agora, o Sandro, me diz uma coisa. Quando você fala aqui da arte da resiliência, o que você quer dizer com isso? Explica pra gente. Muito bem. Como tu falaste, queria que eu lesse, vamos trazer como introdução, ler 2 linhas, 3 linhas, inicialmente do parágrafo, até para instigar a curiosidade, não é? Dos leitores, não é, Monique? Me permita eu ler apenas umas 3 linhas iniciais apenas? Claro, por favor. Então, a base é transformar as adversidades em oportunidades. Esse é o foco, não é, desse texto, enfim, de toda essa exposição aqui, e estratégias que eu coloquei em cada parágrafo.
transformar todas essas adversidades que acontecem em grandes oportunidades, né? E começa assim: na jornada da vida, nos deparamos com encruzilhadas que desafiam a nossa mente e alma, exigindo a arte da resiliência para transformar adversidades em oportunidades. Em um mundo repleto de turbulências, incertezas, é crucial buscar equilíbrio, bem-estar emocional. A saúde mental é o alicerce sobre o qual construímos nossa jornada, influenciando cada aspecto de nossas vidas. Depressão, ansiedade, luto, fobias são sombras que obscurecem nosso caminho, mas também são oportunidades para crescermos e nos fortalecermos. Essa frase é fortíssima, gente. Olha que frase forte. Depressão, ansiedade, luto e fobias são sombras que obscurecem nosso caminho, mas também são oportunidades para crescermos e nos fortalecermos. Como é que a gente se fortalece? Não é na dor? Não é no escuro? Como é que a gente evolui? Dizem que se não é pelo amor, é pela dor. Eu nunca evoluí literalmente pelo amor, eu só evoluí pela dor. Sentindo na pele, na carne. Eu sou teimosa, eu só evoluo na dor. Mas olha que frase forte. Sim, essas dificuldades, na verdade, principalmente não são dificuldades físicas, não é? Ou melhor, materiais, não é? E aparentemente não são físicas, alguns dizem, né? Muitas pessoas não compreendem de fato. E eu ouvi, lamentavelmente, muitas vezes, eu ouvi familiares conversando com alguém que estava sofrendo muito dessa doença mental, de algum tipo de distúrbio, enfim, porque é uma temporada, é um tempo, né? E eu conversando com os familiares para tentarem ajudar, e aí alguém me disse, um pai, eu lembro, que chega a arrepiar e dá tristeza. O pai dizendo com a voz embargada: isso é bobagem, não é? Outras pessoas, familiares, não, isso é bobagem, ele sempre foi assim ou assim, enfim. E alguns, lamentavelmente, se atrevem a dizer isso, né? Principalmente os especialistas sabem disso e ouvem muito isso, as pessoas interpretando que a ansiedade seria bobagem, né? Mas não é bobagem. Como tu disseste anteriormente, é algo muito forte e que afeta milhões em todo o mundo. Tem afetado principalmente nesses dias milhões em todo o mundo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo em um ápice, um momento muito oportuno. Essa antologia é um momento muito oportuno que nós estamos vivendo, Monique, porque as pessoas estão sofrendo realmente e muitas sofrem caladas, não é? Sofrem caladas e tentam não expor. Por vergonha, por medo. Vergonha, exatamente. Lamentavelmente, essa é a palavra mais correta, né? Com vergonha do que estão passando, ao invés, não conseguem interpretar que é uma adversidade, assim como um problema material que nós temos. As pessoas acabam não cuidando, não tratando a vida financeira, um exemplo mais clássico, não tratam a vida financeira e vai acumulando, e esse acúmulo de problemas causa realmente algo quase que não pode mais, não sabe por onde vai arrumar uma alternativa, não é? E é chamado então de crise. Então, a crise financeira, crise de relacionamento, são acúmulos de problemas. E a crise emocional. E a crise emocional é a mesma coisa, da mesma forma também, não é? Pessoas que estão em crise emocional. Você sabe que ontem alguém mandou um vídeo para minha mãe. E aí ela falou assim: olha aqui, eu acho que essa pessoa tá maluca. Olha o vídeo que ela me mandou. E aí eu fui ver e a chamada era: o seu corpo não é uma gaveta. E aí, na hora, eu nem vi o vídeo. Eu falei: mãe, isso aí, ela viu por um outro lado, eu vi por outro. Eu falei assim: ela não tá maluca. Ela tá te dizendo que o nosso corpo não é uma gaveta para acumular, para guardar. Porque se você fizer, você adoece. Então não é para você guardar dentro das suas gavetas emocionais aquilo que você tem que soltar. Coloque para fora. Porque tudo que você guarda de ruim, você adoece.
e te adoece. A mágoa, o arrependimento, a culpa, gente, um dos maiores problemas do câncer é o emocional. É óbvio que a gente tem motivos fisiológicos, a má alimentação, a falta de exercício, mas as emoções, elas são essenciais na hora de se adoecer. Você adoece porque você não está bem emocionalmente. Alergia, gripe, câncer, tudo vem da emoção. A dor de cabeça que você tem. A maioria das doenças físicas até está provado, né? Cientificamente, de que antes era uma doença espiritual, né? Uma doença na alma não tratada que se manifesta no corpo físico. Essa doença na alma, doença espiritual, é interpretada nada mais, nada menos como doenças da mente, não é? Sim. E eu falo muito também no meu livro, esse último livro, Muito Além do que Seus Olhos Veem, 14 capítulos, 14 episódios, um diferente do outro, é como uma série. E eu falo em algumas vezes, eu repito, inclusive, sobre a maior dor que existe é a dor de mente, não é? A dor de mente é a maior dor que existe. E as pessoas não conseguem se perdoar de algo que aconteceu, não é? Às vezes, o luto também não conseguem suportar aquele período porque não pediu perdão e acaba se culpando a si próprio e não conseguem perdoar. Os filmes hoje também é uma avalanche de filmes e séries que acabam adoecendo as pessoas de uma forma mental, lamentavelmente. Porque os filmes, se você observar, os filmes tratam de vingança, não é? E não de perdão. E alguém conversou comigo e falou sobre isso, que não consegue se perdoar, não consegue perdoar. Primeiro, precisa se perdoar a si próprio e também, essa é a mensagem, não é, para nós encerrarmos, de certa forma, a mensagem de perdão. Nesse texto, inclusive, eu menciono em cada um deles sobre o poder do perdão, não é? O poder do recomeço, não é? O poder de se reconstruir está dentro do contexto do perdão. Quando nós tentamos perdoar a nós mesmos e devemos perdoar, não é? Não existe culpa. A culpabilidade, ela te trava de viver o futuro também. Então eu trato bastante nesse texto sobre esse assunto, perdoar e como perdoar, não é? Você precisa perdoar. Primeiro eu preciso perdoar e eu sou perdoado, não é? Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Aí você falou um negócio que é muito importante. Gente, existem forças que regem a nossa vida, que elas são poderosíssimas. A primeira é o perdão. Quando você perdoa, você se liberta de todas as correntes que te aprisionam da culpa, do arrependimento e da mágoa. A outra força poderosíssima que te guia para um caminho de luz, podemos assim dizer, né? Cada um interprete de um jeito, é a gratidão. Exato. Mas não é aquela gratidão, obrigada, meu dia. Não é. É uma gratidão diferente que vem lá de dentro, quando você sente que você é grato por você ter saúde, por você ter uma mente boa, por você poder ajudar o outro, por você ter o que você tem. Porque quanto mais você agradece, mais o universo te devolve. Exato. É uma força que vocês não têm ideia. O perdão e a gratidão. Pratiquem, porque essas duas forças, elas precisam ser praticadas diariamente. Você não acorda um dia e fala, hoje eu sou a pessoa mais grata do mundo e é que vou perdoar. Não é assim que funciona, não. O perdão, para a gente aprender a perdoar, são anos. Precisa a prática é diária. Em todo o tempo. Exatamente. Inclusive, Monique, este livro, não fazendo propaganda do livro, mas dentro do contexto do que falaste, Sim. Se observar, está em hebraico, não é? Muito além do que seus olhos veem, está em hebraico, está em 180 países dentro do livro disponibilizado. E aqui diz assim, 7 chaves para ativar o milagre. 7 chaves para ativar o milagre. E você deu o gatilho exatamente disso. A primeira chave para ativar milagres é a gratidão. Mas como se eu estou sofrendo, eu estou passando por um caos, ou estou passando por uma turbulência, não é?
por uma crise financeira, como eu vou ser grato por essa crise, eu vou ser grato por esse problema, eu vou ser grata por essa doença? Não, é diferente. É como tu disseste, eu preciso exercitar e preciso decidir ser grato. Gratidão pela vida, gratidão pela existência, não é? Por poder existir, por nós podermos realmente ter vida, nós precisamos ser gratos. Então, é ser grato não pelo problema, mas ser grato em meio ao problema. Não ser grato pela crise, mas ser grato em meio à crise, com certeza e convicção que eu vou passar por esse problema, que eu vou superar e vou ajudar a outros a superarem também. Deve sempre estar no coração exatamente isso. O perdão, ele é um gatilho a partir da primeira chave. A primeira chave, como tu disseste, é a gratidão. Quando eu começo a ser grato em todo o tempo, eu começo a exercitar a gratidão, subsequentemente também eu vou aprender a perdoar e ser perdoado. É isso. É isso, uma coisa caminha com a outra. É uma coisa assim, quando você começa a praticar no teu dia, você sai daquela tua capa obscura, porque você começa o processo de evolução. Exato. Como é que a gente evolui como ser humano? Praticando o perdão e a gratidão. Não tem outro caminho. Não tem. Aquele vizinho que te perturba, aquele familiar que... Gente, é uma prática diária. Coloque na balança. O que você quer para você? Você quer paz? Você quer evolução? Você quer praticar resiliência? Coloca na balança. Parece muito difícil, mas não é. Quando a gente começa a praticar, a gente vê que não é tão difícil assim. E aí as coisas começam a mudar à nossa volta. Aí você fala, mas eu mereço isso tudo de bom que está acontecendo? Claro que merece. Você mudou tua postura, mudou tua mentalidade, mudou as tuas ações. E aí quando você muda, o universo muda. Você começa a afastar todo mundo que não tem o mesmo objetivo que você e começa a aproximar pessoas que estão olhando do mesmo jeito que você para o futuro, para a evolução. É fantástico, é fantástico. Experimente. Essas pessoas ouvindo e vão assistir, vai estar gravado. O objetivo é entender, é necessário existir essa percepção de que isso tudo que nós estamos falando é uma decisão, não é verdade? É uma decisão pessoal. Eu preciso decidir. Nesse mesmo momento, você deve dizer, eu decido. Eu decidi e decido que eu vou exercitar constantemente a gratidão. E eu vou exercitar também o perdão. Quando você decide assim, ninguém pode impedir, porque é dentro da nossa mente. Então, quando eu começo a decidir, e existe uma estratégia que diz que é 21 dias, não é? Então, é um desafio que nós podemos lançar agora para o leitor querido. Um desafio de 21 dias em decidir fazer isso, não é? Decidir, a mensagem do dia, então. Decidir durante 21 dias eu vou exercitar a gratidão, eu vou exercitar o perdão. E, subsequentemente, eu tenho certeza que haverá o quê? Haverá uma metanoia, uma mudança de mente. Porque é isso que nós precisamos, né? Então, nós decidimos e começamos a praticar, consequentemente, existe uma metanoia, uma mudança de mente. E essa mudança de mente, ela vai também, consequentemente, mudar os nossos hábitos. E vai se tornar um prazer, não é? Aquilo que é como uma estratégia, como nós estamos instruindo como uma estratégia, se torna prazeroso. Então, é mais do que hábito. Quando é prazeroso, não é mais hábito, é prazeroso. Ai, que delícia! Ô, Sandro, quem quiser comprar Mentes em Harmonia, consegue comprar com você autografado? Se não consegue, aonde está a venda? Como é que a gente consegue aí, o leitor consegue o Mentes em Harmonia? Então, Monique, você já vai disponibilizar no site, consequentemente, da Uniclep, não é? Já está à pré-venda, já foi disponibilizado, né? Mas deixa eu contar mais um detalhe aqui aos meus seguidores, aos amigos adjacentes aqui. Vamos trazer uma surpresa, né? Nós inauguramos uma livraria.
Livraria Ver e Ler. E nós teremos agora nos próximos dias, então, também na prateleira de autografados, nós temos uma prateleira de autografados de amigos, autores e escritores, e vai haver também, então, Mentes em Harmonia na Livraria Ver e Ler. Podem adquirir comigo também. E eu poderia, então, agora ter o prazer, o privilégio, assim como os outros 23, não é? Amigos que estaremos na Bienal. Preciso anunciar que estaremos na Bienal. Você vai à Bienal, Sandro? A gente vai se ver? Vamos nos ver. Até, inclusive, hoje eu vi uma publicação e não entrei em contato com a editora, mas a minha editora vai estar na Bienal também. Não é? Então, estarei com os meus livros para autografar e também estarei junto com os nossos outros especialistas da área de saúde emocional. Nós estaremos juntos autografando na Bienal das Bienais. Ver o Sandro na Bienal. Vamos nos ver lá. Que maravilha! Vamos fazer muita bagunça. Eu já estou preparando tudo para encontrar meus autores, fazer uma bagunça, que eu gosto de bagunça. Ô Sandro, querido, só te agradecer por esse bate-papo incrível, dizer que eu estou muito grata por tudo que você tem feito, pela antologia, pelo projeto. Eu só te desejo sucesso. Obrigado. E a gente vai fazer uma bagunça na Bienal. Obrigada, tá? Obrigado a você, Monique. Tchau, tchau. Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Amanhã eu volto com mais live com autores de Mentes em Harmonia. Qualquer coisa é só mandar mensagem. E não deixem de seguir o Sandro, tá? Boa. Já corre lá, já segue o nosso autor. Sandro, um beijo, obrigada. Beijo no coração, Monique. Obrigado a você. Gratidão.